Boa noite. Bom, a luz está um pouco no meu rosto, mas eu acho que tá dando para me ver, né? Espero. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema. Pri, tá me ouvindo agora? Oi, tá me ouvindo? Me ouvem? Começou a chover aqui, pode ser que tenha algum problema mesmo no áudio. Se vocês me responderem aí. Vixe, pera aí então, deixa eu trocar de rede. E agora? Tá me ouvindo? Mas só tem você, amiga. Dé entrou agora. Dé, tá me ouvindo? É, Dé me ouve. Que estranho. Oi, Dé. E aí, amiga? Tô ouvindo Tudo sim, bem? Ah, tudo que bem. bom. Acho que Priscila, então, que deve estar com algum problema. Gente. Ah, tá. Pronto. Então, ótimo. Dé veio aí trazer a luz e o som. Tá botando um filtro? Olha, minha filha no filtro aqui, coisa básica pra gente entrar, né? Tô precisando também. É... Nossa. Então, boa noite para todos que estão aí já. Enquanto o Dé tá ajustando os filtros dele, eu só, né, esclarecendo e relembrando, a gente está no bloco ainda prolongadíssimo do mundo pós-pandemia, né? Então, a proposta, relembrando aí, é que a gente converse sobre formas da gente construir um novo mundo, né? Após esse período de pandemia. A gente está vendo aí que tem algumas notícias com relação à vacina. Isso é Enfim, horroroso. então, independente. Gostei desse. No bad vibes. Independente do se, né, se vai ter vacina ou não, a gente precisa tomar consciência de que nós é que construímos esse novo mundo, né? Então ele só vai ser um mundo novo se a gente se apropriar do nosso papel e for atrás desse processo, né? Então, o tema de hoje é cidades sustentáveis. Na verdade, a gente vai falar um pouco do conceito de cidades sustentáveis, de slow cities também, né? Que é um termo cidades slow, a gente vai explicar um pouco o que é. Mas repensando um pouco da nossa vivência em comunidade, né? Então, a ideia é falar, rever a nossa relação não só, né, uns com os outros, com nós mesmos, como a gente já vê aqui extensivamente falando, mas da nossa vivência também enquanto pessoas moradoras de uma mesma cidade, né, de uma mesma sociedade núcleo, na verdade, né, Dé? Exatamente, tomando uns aviãozinhos aqui, mas é Tá. tudo isso que você colocou mesmo. E eu vou ler a mensagem do livro, do livrinho, né, que a gente sempre começa com o livrinho, enquanto ele está Certo. mandando os aviãozinhos. Então, a mensagem do livro Lições para o Alto Amor, e o tema da mensagem é Teia da Solidariedade. Cabe muito para o nosso tema de hoje. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4. Você sabe que pode contar com Deus quando precisar. Isso, no entanto, não dispensa sua colaboração ativa e consciente nos passos de cada dia, a fim de que alcance as metas que acalentam seus sonhos de progresso. Que dizer da planta tenra que suplica apoio para o crescimento?
mantendo-se agarrada ao manto escuro da terra. Sem esforço de buscar o sol e a vida, ela não frutificará. Deus é luz e calor, fonte sublime de energia e alimento para a alma. Se você procura melhorar, expulse o manto ilusório da expectativa de receber tudo da vida, porque oferece pequenas migalhas de cooperação e benefícios materiais a quem quer que seja. Deus não é negociante, Deus é Pai. Pai amoroso, consciente e educador. Se você quer usufruir da complacência do Criador, entenda melhor suas sábias e justas leis, evitando o contágio do interesse pernicioso que tudo quer em troca de pequenos movimentos de solidariedade calculados. A lei é dar sem esperar, realizar porque é bom. Sentir-se preenchido por somar com algo na teia solidária do universo, na qual é chamado a participar na condição de dispensador de bênçãos e alegria em favor do bem. Tudo a ver, né? Eu acabei de falar da importância do nosso papel, da gente se apropriar e fazer o nosso papel, e aí vem a mensagem trazendo justamente, né, esse ponto do quanto é importante que, independente da gente, de Deus prover do mínimo e básico necessário, a gente também precisa fazer nosso esforço, né? Assim como a semente que está lá dentro do solo, ela recebe os nutrientes, mas ela precisa fazer esforço para romper o solo, né? E, enfim, crescer, se multiplicar, frutificar e tudo mais. Então, a gente precisa tomar responsabilidade, né? Sobre a nossa vida e sobre a construção dessa nova vida que a gente quer, né? Então, vamos lá falar sobre cidades sustentáveis. Então, eu acho que a gente poderia começar falando do que a gente tem hoje, né? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, o que a gente tem hoje de cenário, digamos assim, atual, né? Então, a gente tem uma quantidade, né, enorme de cidades cada vez mais focadas no concreto, né? Recentemente até em Salvador teve uma polêmica, né? Porque para construir o BRT teve que cortar diversas árvores, acho que tapar um rio, né? Enfim. Então, o homem, por muito tempo, e aí eu acho que tem origem lá na Revolução Industrial, que a gente começou a se ver como máquinas, né? Vem essa ideia de que a gente precisa produzir, e trabalho, e esse período veio justamente, né? Proveniente aí de uma era de muita escassez, que foi o período pós-guerra. Então, a Revolução Industrial veio com um movimento para contrapor todo aquele período de escassez, e aí veio essa necessidade, essa cultura de se trabalhar muito, e trabalho dignifica o homem, tempo é dinheiro, né? Então, esse tipo de frase, acho que começou lá nesse período, e aí a gente tem, né, a associação de que a associação da ideia de que o homem precisa de cimento, né, pavimentar todas as ruas, acabar com os chãos de terra, justamente para progredir cada vez e produzir cada vez mais, né? E associado a isso, com o grande crescimento da tecnologia, a gente já falou disso aqui em outras lives, veio todo esse ritmo super acelerado. Então, as cidades estão, né, limpas, entre aspas, pavimentadas, para garantir que a gente possa ter a rapidez, né, necessária para produzir muito, né? E aí a gente tem um cenário que também a gente já falou aqui, de desconexão de nós mesmos, do outro, de desconexão completa da natureza, porque a gente acha que a gente pode se sobrepor, a gente enquanto humanos, né, humanidade, se sobrepor à natureza e usar, né, um pouco dela para o nosso bel prazer, mas sem cuidar devidamente dela, né? Então, essas crenças de que o trabalho está acima de tudo, a gente também já falou do pensar em detrimento do sentir, acho que esse que parece ser o cenário assim mais, né? E aí, não por acaso, a gente chegou a uma pandemia, né? Que a gente já falou também outras vezes o quanto que evidencia o desequilíbrio da nossa relação com o meio ambiente, né, Dé? O que você acha? Exatamente, ou seja, tudo aquilo que nós experienciamos de alguma sorte é fruto desse cenário de mudanças, de incertezas. E quando você toca na questão da Revolução Industrial, há muita verdade, porque a partir desse momento o homem passa a ser confundido com a sua produção e com a quantidade de recursos que advém dessa produção. E é óbvio que cada um produz de uma forma diferente e qualifica essa produção de uma forma diferente diante da sociedade. Então, daí vão existir
diversos pontos de desigualdade, de diferenciação, mas ao mesmo tempo, todo esse critério de alguma sorte de desconexão, de desequilíbrio do homem, vai também se espelhar no meio ambiente onde ele vive. Então, de alguma sorte, esse tema de hoje é importante porque é um tema que tangencia outras lives que nós já abordamos dentro do Evangelho desde o início, como ao mesmo tempo chama atenção para o ponto do retorno à integralidade do homem com o meio ambiente. O homem em sua inteireza, respeitando também o meio ambiente à sua volta, né? Então isso daí também é um pouco daquilo que nós vamos abordar nessa noite. Exatamente. E aí, já entrando de fato, né, no tema, aí a gente tem, nesse sentido de se contrapor, né, a gente tem alguns anos aí, algo bem recente, acho que dos anos 90, alguns conceitos que vêm, né, sendo cultivados, né, ou resgatados por algumas pessoas, né, para tentar resgatar essa reconexão, acho que com a natureza, com nós mesmos, né, e consequentemente com o outro ao nosso redor. Eu acho que com o principal objetivo de reduzir o impacto ambiental, então melhorar a relação com o meio ambiente de maneira geral, e buscar realmente essa reconexão, né, que são esses conceitos aí de cidades sustentáveis e o conceito das cidades slow, né, que vem de um movimento slow. Esse movimento especificamente, o movimento slow é o termo em inglês para lento, né? Então, é um movimento que se contrapõe, né, principalmente à ideia do fast. Então, fast food, né, os alimentos sempre prontos, né, começaram algumas pessoas começaram a perceber o quão danoso, né, não só para a nossa saúde física, pensando em fast food, mas para a nossa saúde emocional, mental, né, social, era essa demanda acelerada, né, esse ritmo muito acelerado que é característico principalmente das grandes cidades, né? E aí, como essas grandes cidades se caracterizaram como os grandes polos de desenvolvimento, aconteceu um êxodo rural, né? Então, muitas pessoas saíram da zona rural, lembrando que é a zona essencialmente de produção dos alimentos, né? E migraram completamente para as cidades, né? E aí a gente viu as cidades crescerem rapidamente, incharem, né? Aumento de moradias, né, inadequadas, a favela, nessas áreas realmente com condições inadequadas de moradia para um ser humano, né? Para grande parte delas, justamente porque não dava conta, né? A cidade não estava dando conta. E aí esse movimento slow veio justamente se contrapor a isso, deve trazer um pouco do que seria esse conceito das cidades sustentáveis. Mas aí eu queria falar sobre a proposta do movimento slow, né? Eles são propostas que se tocam de alguma forma, né? Eles têm pontos em comum, eu acho que a sustentabilidade é um ponto em comum, mas eles têm alguns aspectos diferentes. Uma cidade, para ser considerada slow, ela precisa ser uma cidade pequena mesmo, com até 50 mil habitantes, né? Então é muito pequena. São Paulo e Rio, por exemplo, não entram nessa, Salvador também não. E tem toda uma proposta de valorizar o comércio local, né? Esse movimento slow tem tudo a ver com respeitar o tempo da terra, respeitar o tempo de produção do alimento, né? Não só do alimento, mas de produção de maneira geral. Então, cai por terra aquelas grandes fábricas com 1000 tipos de mesa de madeira, enfim, e começa a se valorizar, né? Produção local, produtores específicos que produzem mesas respeitando, né? Dando um exemplo, respeitando o tempo lá da maturação, enfim. Então, tem todo um respeito, né, ao ritmo da natureza, ao ritmo que é natural, né? Só se colhe o que realmente é da época, então não tem um contraponto também para a globalização, né? E aí por isso acaba resgatando um pouco a identidade e a memória dessas cidades, né? Que é bem interessante a gente pensar que uma das grandes críticas à globalização, pelo menos em alimentação, eu como nutricionista posso falar, é justamente essa questão de que se perde identidade. Então você vai em qualquer lugar do mundo e você pode comer McDonald's, mas às vezes uma das grandes experiências da viagem, por exemplo, é a comida local, né? Você experienciar, tem sabores, tem temperos diferentes. Então tudo isso faz parte
né, da cultura do local. Então, de repente, essas grandes redes de fast food, por exemplo, né, tomaram todas as cidades pequenas e grandes e simplesmente você come a mesma coisa no mundo inteiro, né? Então, tem um lado bom que para as pessoas que têm restrição é ok, mas tem um lado ruim que aí você perde a identidade, perde a memória do local, né? Enfim. Então, acho que esse movimento Slow, ele tem essa característica mesmo de resgatar a identidade, né? A alma da cidade e valorizar isso, né? Acho que ao estimular o comércio no local, ele valoriza a autoestima, né? Daquele grupamento ali, né? Eu diria até que toda cidade, toda Slow City é uma cidade sustentável, mas nem toda cidade sustentável é uma Slow City, né? Isso, Porque, perfeito. como o Liz colocou, a Slow City seria um aperfeiçoamento desse conceito de cidade sustentável, que nada mais é do que uma conjunção de fatores, né? Interligar a responsabilidade ambiental, a economia sustentável e, ao mesmo tempo, um aspecto também de valorização de cultura. Então, é importante a Uhum. gente entender que cidade sustentável é uma cidade que busca, de alguma sorte, uma integração com o meio ambiente. Integração Uhum. essa que vai desde os espaços públicos até os espaços mais privados. E aí é interessante que eu estava vendo algumas cartilhas do Ministério do Meio Ambiente, né, falando de cidades mais verdes, né, com o propósito de desenvolvimento de espaços verdes, espaços públicos que possam evidenciar esse aspecto da sustentabilidade. Mas uma cidade sustentável é muito mais do que isso. Porque não adianta você, por exemplo, degradar uma área inteira, construir um edifício e de repente montar um jardim na frente. Para dizer que esse jardim é um espaço verde. O ideal é que haja um respeito à área, né, e, consequentemente, à fauna e à flora, e que esses ambientes contem com a menor intervenção possível, porque a gente sabe a importância do meio ambiente regulando a vida humana. Não por acaso, como o Liz colocou, a pandemia é uma resultante desse desequilíbrio, dessa Uhum. intervenção nossa que está desregrada, desse homem que não conseguindo se satisfazer, vai destruindo, mesmo que de maneira inconsciente, e vai, ao mesmo tempo, trazendo consequências muito amargas para si mesmo. Então, esse conceito de cidade sustentável é também um conceito dessa integralidade, como nós já dissemos no início, e que vai tangenciar uma série de fatores, de macrofatores, como nós vamos ver por aqui, e que também requerem de nós uma cota de responsabilidade, porque nós vamos perceber que dentro do nosso próprio lar, nós podemos fazer nossas escolhas em torno da sustentabilidade. Liz já colocou aí ela enquanto nutricionista, já falou um pouco acerca disso, mas nós sabemos que nós devemos dar preferência a tudo aquilo que de alguma sorte vem da terra, evitando aquilo Uhum. que é ensacado, que é empacotado, porque normalmente esses produtos são industrializados, passam por um refino excessivo e, consequentemente, uma perda de nutrientes em demasia. Então, isso também é pensar sustentabilidade e, é claro, é falar também de cidade sustentável. Você falou aí da questão de preferir alimentos mais naturais, né? Acho que a gente também já abordou muitas das coisas, então realmente parece que isso aqui é quase uma revisão, né? Uma grande revisão do que a gente já falou. A gente falou de consumismo também, né? Verdade. O quanto é importante o consumo consciente. A gente teve a Black Friday recentemente, então assim, será que a gente precisa necessariamente? Porque tem essa coisa, né, corrida, não precisamos comprar porque está tudo barato, né? Não vou nem entrar na discussão das reduções que são feitas dias antes, ou as reduções que são feitas no dia, né, mas com aumentos anteriores. Mas entrando na ideia mesmo de que, porque está num preço muito bom, eu preciso comprar. Mas realmente a gente precisa daquilo, né? Não é o querer pelo querer. Eu preciso daquilo, então a gente repensar o nosso consumo de uma maneira ampla, né? O que a gente come, né? E aí, eu acho que tem muitos aprendizados dentro desses conceitos, né? Do Slow Cities, por exemplo, de favorecer o comércio local, de estimular o comércio local, isso é muito importante. A gente também já falou disso aqui, quanto que é importante da gente estimular os pequenos produtores. Então, se você conhece alguém que faz uma mesa, às vezes é um pouquinho mais barato, desculpa, é um pouquinho mais caro, mas se é para aquela pessoa, você sabe exatamente qual família que vai ser ajudada, né?
Você sabe quem é a família que vai ser ajudada se você comprar aquela cesta agroecológica. Então, você está olhando para a pessoa, você às vezes conversa com o próprio produtor, né? Então, isso tem uma diferença, né? Então, as pessoas falam, tem que deixar de comer carne. Às vezes não é deixar de comer carne, por exemplo, né? Falando de novo de alimentação, mas a gente ressignificar a nossa relação. Será que a gente precisa comer todo dia muita quantidade de carne ou a gente pode rever a nossa relação? Será que a gente pode comer dia sim, dia não? Né? Selecionar as fontes de onde eu vou comprar. Claro que tem pessoas com condições diversas, mas a gente está aqui falando de opções, né, que a gente pode começar a pensar para a gente trazer esses conceitos, né, para o nosso dia a dia e realmente mudar a nossa relação com o meio ambiente de uma maneira geral, né? Então, esse tipo de coisa, né, da gente repensar o nosso consumo, repensar... Você quer falar? E aí, só tocando num ponto, por exemplo, já falando um pouquinho também da política de resíduos, né? Por exemplo, quando o Liz coloca essa questão das feirinhas, né? Desses produtores, dessa economia mais circular, que a gente encontra normalmente nos bairros, desde os bairros mais nobres até os bairros mais simples, há sempre uma feirinha que fica ali numa esquina, e aí, de repente, você pode utilizar uma sacola sustentável. De repente você pode usar uma sacola de pano. Enfim. E isso também já vai criar um impacto. Por quê? Porque você já começa também a reduzir a quantidade de plástico que é utilizado no consumo. Então, além de você falar do consumo em si, ou seja, daquilo que é importante, isso realmente é necessário a mim, a minha vida, eu preciso realmente disso. Além de você pensar sobre esse aspecto, você também, na outra ponta, consegue também trazer o aspecto da sustentabilidade. Então, em pequenas ações, nós vamos perceber a importância dessa sustentabilidade. Porque às vezes a gente acha que isso daí é algo muito distante de nós. É algo que deve ser encarado somente pelo governo, pelas grandes instituições, que vão dar recursos para as ONGs, quando na verdade a gente pode já utilizar dessas pequenas medidas para justamente causar um efeito espelho que vai se multiplicando para outras pessoas e, consequentemente, reduzindo a quantidade de resíduos. Porque esse também é um dos problemas das grandes cidades, né? A política de resíduos, a política de lixo, a política de aterros sanitários. Então, tudo isso cria um impacto muito grande. E hoje é a grande questão que envolve as grandes cidades, né? Onde, por exemplo, se alocar o lixo. Então, desde essas pequenas ações, nós vamos perceber essa repercussão positiva e, consequentemente, esse aspecto da sustentabilidade. Uma coisa que é legal, que a gente não falou aqui em outras lives, que eu achei bem legal do conceito de Slow Cities, eu vou até ler aqui, porque eu peguei o trecho, né, esse movimento ele começou lá na Itália, né, e aí foi se espalhando pelo mundo. Hoje a gente tem várias cidades classificadas como Slow Cities e tem uma série de critérios, né, e dentre eles aquilo que eu falei da quantidade de habitantes. Se prioriza realmente, se estimula uma qualidade de vida, né, as pessoas precisam ter essa sensação de que tem uma boa qualidade de vida. Uma coisa que eu achei interessante, dentro das definições, né, e que eu acho que a gente pode repensar aqui, independente da gente estar numa cidade slow ou não, essa ideia aqui que eles colocam que as cidades slows, elas se definem pelo princípio da resiliência, ou seja, a capacidade de seu coletivo social de se sobrepor às condições adversas do entorno com o máximo de sabedoria local. Ou seja, a gente voltar a se reagrupar. Né? E aí, retomando a ideia de que a gente tá numa sociedade, né? E como eu falei, todo aquele inchaço das grandes cidades, muita gente que veio da zona rural em busca de oportunidade de uma vida melhor, porque não estava tendo mais investimento, né, lá na zona rural. E aí acabou aumentando muito os índices de criminalidade no Brasil, então não tem como a gente falar, né, de redução de violência, por exemplo, sem falar de igualdade ai, meu Deus, me falhou agora. Mas, enfim, sem tocar no ponto da desigualdade social. Não era esse o termo, não, mas, enfim. Então, injustiça social. Então, tudo isso, né, reflete uma sociedade... Hoje a gente tem uma sociedade que vive com medo, que vive apavorada, né? A gente tem vizinhos que a gente não sabe quem são, a gente não conversa com eles, a gente não troca com eles. Né? E a gente também já falou na live, em alguma das lives,
sobre aplicativos que voltaram a reconectar as pessoas que moram próximo, né, para trocarem coisas. Um aplicativo chamado Tem Açúcar é uma dessas propostas, mas o que eu achei muito interessante é justamente, né, esse princípio da cidade slow, estimular muito esse agrupamento coletivo, né, que se junta, estimula a sabedoria local, né, toda a sabedoria mesmo que tem ali no entorno, e juntos pensam em se sobrepor a diversas condições que vão se apresentando. Então, é bem interessante a gente pensar nessa retomada da nossa vivência em comunidade, né? A gente vê que a gente saiu de um extremo, foi para outro, e agora a gente está tentando chegar no equilíbrio, né? Da gente conseguir voltar a confiar no nosso vizinho, né? E olhar e falar com ele. Para a gente perceber, Liz, que a questão da sustentabilidade é uma questão de emergência pública. Por quê? Porque justamente vai reforçar isso que você trouxe. Nós, em determinado momento do Brasil, por exemplo, percebemos um grande êxodo rural, um movimento de deslocamento de correntes migratórias em direção aos grandes centros. Como você colocou, isso promoveu inchaços, aumento da população marginal, bolsões de pobreza. E quando nós pensamos hoje em economia circular ou a questão da sustentabilidade dentro do campo ou nas cidades menores, dentro desse conceito de slow city, a gente percebe que se essas cidades pequenas, se esses pequenos núcleos conseguirem se autogerir, se autossustentar, não será necessário que os seus habitantes emigrem em direção aos grandes centros. Por quê? Porque eles vão dispor de recursos, de condições para lá mesmo promoverem mudanças. Então é interessante a gente perceber, por exemplo, o casamento de algumas iniciativas que são bem baratas e altamente produtivas. Por exemplo, os trabalhos científicos desenvolvidos na academia que podem ser aplicados, de repente, com a população do campo, com a população de pequenas cidades, fazendo com que aquela produção ou pequenos negócios ou serviços que são prestados possam ser otimizados e, consequentemente, gerar uma renda que consiga atender os interesses daquela população, daquele núcleo, e justamente vão fazer com que essas pessoas se sintam bem no lugar em que elas se encontram. Porque muitas delas se contrariam ao vir para uma grande cidade, ao se deslocarem, né? Porque quando você fala de resiliência, é interessante a gente perceber que é preciso que nós também atendamos esse chamado interno. E isso é possível quando nós também respeitamos o meio ambiente, respeitamos a nós mesmos. Então, tudo isso nos faz perceber essa questão de emergência pública, eu repito, dentro do aspecto da sustentabilidade. Não é uma modinha, não faz parte de uma questão de ISO, de certificação, mas é uma questão mesmo que deve ser abraçada por força dos desregramentos que a gente tem observado dentro do contexto dessa grande aldeia global em que estamos inseridos. Perfeito, você falou. E me lembrou um ponto que é interessante observar como que a pandemia, primeiro, ela trouxe essa urgência da gente olhar, se enxergar enquanto ser social, né? Então, eu não uso máscara pela minha saúde, eu uso máscara não só pela minha saúde, mas para não atingir outras pessoas, né? Então, quando eu deixo de cumprir o isolamento, quando eu deixo de usar máscara, é uma escolha consciente, né, que pode interferir na vida de outras pessoas. Então, eu posso estar transmitindo o vírus, eu posso não desenvolver a doença, mas eu posso estar transmitindo para muitas pessoas que estão ao meu redor por conta de um descuido meu, né? Então, traz a gente essa reflexão, né, de quanto que nós estamos inseridos, nós somos seres sociais. Acho que essa também, a necessidade do isolamento nos lembra isso também muito claramente, porque a gente não dá para ficar sozinho, né? A gente não nasceu para ser sozinho. Então, quantas pessoas, acho que uma das coisas que a gente mais tem sentido falta, pelo menos o que eu tenho ouvido falar, tá chovendo muito aqui, é a falta do abraço, né? Então, assim, as pessoas sentem falta. O toque, ele é extremamente necessário para o ser humano, né? Então, se eu não posso tocar outra pessoa, o que eu faço? Preciso me tocar, né? Então, é interessante. E o outro ponto que eu acho que vai ser uma consequência natural é que com esse modelo remoto de trabalho e estudo, eu acho que isso vai permitir que muitas pessoas, inclusive, saiam das zonas urbanas, né, das grandes cidades e retornem para as zonas
para cidades menores, justamente Verdade. na busca essa qualidade de vida. E como a gente já tem a internet, né, atingindo muitas áreas, talvez seja possível que a pessoa se mude, esteja em qualquer outro lugar do mundo e continue mantendo o trabalho dela da mesma forma, sem alterar em nada, porque, inclusive, às vezes produzindo muito mais, né, por estar num ambiente mais tranquilo, por ter uma qualidade de vida mais adequada. Então, eu lembro que a gente foi dos pontos que a gente trouxe logo no início das lives, falando sobre a pandemia, né? O quanto que ela trazia várias reflexões para a gente. E eu acho que é uma das consequências muito positivas, né? Eu acredito que em muito pouco tempo a gente vai ver realmente o êxodo contrário. Então, em vez de ser êxodo rural, das pessoas saírem da zona, né, rural para a urbana, vai ser o contrário, porque realmente as cidades têm sido bem desafiador, né? Vivenciar trânsito, filas e filas e filas, enfim. E às vezes a gente, para ter uma qualidade melhor de vida, a gente vai buscar essas cidades menores, né? E aí entra a questão também, por exemplo, agora que você tocou aí do trânsito, de falar também um pouquinho dessa questão da poluição do ar. E também de como a carona solidária pode repercutir de maneira positiva. Ou os transportes por aplicativo, fazendo com que mais pessoas possam utilizar o mesmo veículo e, consequentemente, diminuir a emissão de gases poluentes. Ao mesmo tempo, algo que você toca, que também é interessante, é que os próprios cientistas já fizeram alguns testes com alguns macacos, oferecendo alguns objetos, uma espécie de mãe de metal, e é incrível como animais, esses bebês, que estavam no estágio de quando encontraram com essas macacas, se tornam mais sociáveis quando a gente percebe que a proximidade são elementos importantíssimos da Constituição. Não, no caso, Allan Kardec vai no contexto da antiguidade clássica grega, quando tá me ouvindo, amiga? Vocês estão conseguindo me ouvir? Travo.